Você poderia me dizer, né, como o planejamento, ou melhor, né, vamos melhorar essa frase aí, como o não planejamento é um erro que te afasta do lucro na produção de peixes? Você concorda comigo? Que o não planejamento, né, a falta de planejamento, ele pode ser um erro fatal e que vai afastar você do lucro na produção de peixes? Então, assim, não planejar a sua atividade vai te causar um distanciamento enorme dos lucros na produção de peixe. E eu fico falando e repetindo, é porque o comum da gente encontrar, o comum nesses 20 anos de piscicultura que eu tenho, é encontrar justamente esse cenário. Então, assim, o planejamento ele existe para que o funcionamento, né, da produção ele aconteça com a maior eficiência possível. E como que eu poderia traduzir maior eficiência possível para você que está me acompanhando aqui? Como é que o planejamento ele pode apresentar a maior eficiência possível da sua produção de peixes? Resumidamente, eu poderia trazer de duas formas para você, que é o quê? Maximizando a renda, né? Como eu coloco aqui muitas vezes, né? Dobrar o lucro com a produção de peixes e minimizando os seus custos. Claro, para eu poder dobrar os meus lucros, eu tenho que dar um jeito de minimizar os meus custos. E a gente sabe que custo de produção na piscicultura, na produção de peixes, é uma coisa que ele tem aumentado bastante, principalmente porque o grande contribuidor, vamos dizer assim, do custo de produção é a ração. E uma ração hoje que está custando R$ 3,50, R$ 4,50 kg, dependendo da região onde a gente se encontra, é um desafio. É um desafio você vencer isso para que o que você planejou encaixe e para que você possa maximizar os seus lucros, maximizar a sua renda e minimizar os seus custos. É imprescindível a gente ter essa setinha para cima no lucro e essa setinha para baixo no nosso custo. Senão, vai ser mais desafiador ainda você ter essa produção da maneira que vai te satisfazer, vai atingir os seus objetivos, né? Vai superar as suas expectativas. A piscicultura é capaz sim de superar as suas expectativas, desde que ela seja realizada, desde que ela seja feita, principalmente com isso que a gente está falando aqui hoje, que é o planejamento, tá certo? Então, como é possível que com o meu planejamento eu possa maximizar a minha renda e eu possa minimizar os meus custos? Bom, primeiro passo para você realmente entender é uma coisa importante. Entender que a produção de peixes é um negócio, tá? É um negócio, tá? E deve ser tratado como tal, deve ser tratado como um negócio que vai te sustentar, que vai trazer para você aquela liberdade que você tanto quer, né? Que vai desenvolver todos os seus objetivos ali dentro. Então você tem que entender a piscicultura como um negócio. E entender a piscicultura também, a sua piscicultura, ela tem que ser como uma empresa. E eu já falei isso aqui algumas vezes, e como é importante a gente repetir, a gente frisar novamente, trazer essa consciência, né, de que é importantíssimo que a piscicultura ela seja tratada como uma empresa. E, portanto, tem muita coisa a ser levada a sério. Muita coisa a ser levada a sério. Não é levado nas coxas, não é de qualquer jeito, senão os resultados não aparecem. E se os resultados não aparecem, você acaba desistindo da atividade e acaba saindo falando mal da atividade. Uma atividade que é sem comparações, em questão de produtividade, seja por metro quadrado ou por metro cúbico, a piscicultura é incomparável, tá? Incomparável. Então, assim, quando a gente para pensar e entender realmente que a piscicultura ela é um negócio e ela tem que ser tratada como uma empresa, a sua produção tem que ser tratada como uma empresa, normalmente, numa empresa, o que a gente encontra, né? Eu vou elencar, eu trouxe aqui, eu separei alguns pontos aqui para vocês, tá certo? Do que a gente encontra numa empresa. E aí a gente começa a pensar, ponto a ponto, como isso tem que fazer parte do nosso planejamento. E eu fiz de uma forma aqui para ficar bem claro e transparente para você o que realmente você tem que colocar no papel, anotar. De repente você
Aproveita esse momento que eu estou falando aqui, pega uma caneta, pega um papel, anota o que tem dentro de uma empresa e o que vai fazer você pensar no seu planejamento quando você estiver montando a sua piscicultura, tá certo? Vamos lá. Principalmente, assim, a primeira coisa quando a gente fala numa empresa, o que vem na sua cabeça inicialmente? Funcionários. Claro, né? Normalmente uma empresa, para falar que ela é o porte da empresa, ela é uma pequena empresa, ela é uma média empresa, uma empresa de grande porte, vai de acordo com o tanto de funcionários. Você já conversou com um dono de uma empresa e ele fala de boca cheia assim, ó, eu tenho 250 funcionários, eu tenho 400 funcionários, eu tenho 1.200 funcionários. Então assim, ali quando ele fala com aquela intensidade, né, quantos funcionários ele tem, você sabe que aquela felicidade que ele está, né, de poder contribuir com isso e mostrar que a empresa dele é uma empresa de grande porte, ou uma empresa de pequeno porte, ou uma empresa de médio porte. Ah, mas então e a pessoa que tem só um funcionário? Maravilha, você está gerando emprego e renda para aquela pessoa, então vale muito a pena. Então tem funcionários, a empresa tem funcionários, você pensa, esse é um ponto que você tem que anotar aí, é imprescindível. Tem funcionário, você tem que pensar nisso daí. Se tem funcionário, tem salário, tem algum plano de assistência, algum benefício que você vai dar para ele. Ah, não tem funcionário, na minha piscicultura só trabalho eu. Beleza. Então você tem que pensar na remuneração daquela atividade para você. Já que você não tem funcionário, você trabalha naquilo dali. Tá certo? Mas partindo desse princípio, tem funcionários, a empresa tem funcionários. Próximo ponto que a gente pode colocar aqui é o quê? Tem dados que precisam ser coletados. Nenhuma empresa trabalha no escuro, certo? É certeza que está tudo sendo anotado. Certeza, né, entre aspas, que está tudo sendo anotado, né? Nem sempre isso acontece. Mas a empresa, pela rodar direitinho, né, tá tudo bem engraxado lá as engrenagens, os dados, o diretor da empresa, ou o presidente, ou o gerente, alguém, ele tem que ter dados daquela empresa na mão. Por exemplo, aqui, a minha esposa me ajuda nessa questão dos dados aqui na empresa. Ela sabe os alunos que a gente tem, ela sabe quando que os alunos entraram, quando que está vencendo o plano dos alunos, quando que a gente precisa entrar em contato com os alunos novamente para poder renovar o plano desses alunos. Então assim, a gente tem isso organizado aqui. Dados que precisam ser coletados, precisa ter isso transparente. De repente eu quero falar assim, nossa, já tem um ano que a gente finalizou a última turma ao vivo, a gente tem que entrar em contato com essa turma novamente para saber quem vai dar continuidade e que benefícios a gente pode oferecer para esses alunos dar continuidade no conteúdo que a gente entregou para eles. Então assim, mas para eu saber quando eu oferecer isso, eu tenho que ter na minha mão os dados de quando isso aconteceu, qual que é o período, qual que é o prazo, enfim. A data para que isso possa acontecer. Então eu preciso desses dados. Na piscicultura, que dados que a gente está falando? Dados de densidade de estocagem, dados de qualidade de água, dados de rastreamento dos alevinos que chegaram, dados da compra de ração que foi feita, qual lote, de que empresa que comprou, enfim, você vai ter que anotar. Você vai ter que saber, você tem que ter esses dados na sua mão. Não dá para você tocar uma piscicultura pensando como uma empresa, anotando tudo aqui, ó, na sua cabeça. Impossível. Impossível você anotar tudo aqui na sua cabeça. O seu cérebro é uma máquina maravilhosa, é um computador maravilhoso, mas você não vai lembrar de tudo. Tá? Independentemente se você tem 20 anos, 30 anos, 40, ou se você já está da minha idade para frente, 40 anos acima, né? Anota, pega um caderno, pega uma caneta, anota, sempre que você vê alguma coisa, anota. Enfim, faz a diferença para você dentro do seu planejamento essa coleta de dados. Beleza. Então assim, mais um pensamento de uma empresa, né? A empresa, a sua piscicultura como uma empresa. Insumos. Você vai ter que adquirir insumos. Ai, Paulo, que palavra difícil. O que é insumos? Me explica. A primeira vez que eu estou escutando você aqui. É o que você vai comprar para poder fazer a sua empresa rodar. Então são o quê? Alevinos, ração, né? Alguma alimentação diferente, algum complemento que você pode oferecer, algum probiótico, algum biorremediador para poder melhorar aquela parte ali. Enfim, tudo que vai entrar
na piscicultura para você tocar aquilo dali da maneira correta. Às vezes você vai comprar sal, às vezes você vai comprar calcário, às vezes você vai comprar adubo, enfim, tudo isso entra como insumos. E você tem que ter uma lista desses insumos para você montar o seu planejamento, tá certo? Outro ponto, resultados a serem obtidos. É claro, empresa nenhuma começa sem os diretores ou o fundador falar assim, olha, vou montar essa empresa aqui porque eu quero montar só. Eu só quero montar uma empresa porque eu quero ter uma empresa. O sonho da minha vida era ter uma empresa e eu vou abrir um CNPJ aqui e eu vou ter a minha empresa. Beleza, mas por que você abriu? Que resultado que você quer ter? Não quero ter resultado nenhum, só quero ter uma empresa. Ah, então você quer ficar pagando o contador todo mês só para ter uma empresa aberta? Porque às vezes pode aparecer alguma coisa, enfim, já não está correto, né? Então você tem resultados a serem obtidos quando você trata a piscicultura como uma empresa. Quais são os resultados que a gente quer obter? É um peixe gordo lá no final, um peso de abate interessante dentro de um ciclo de produção interessante, é você ter o menor custo de produção possível, tá certo? São os resultados que você quer ter. Uma excelente comercialização ali para frente e está muito de acordo com o próximo ponto que eu vou colocar aqui para você, que é o quê? Metas a serem alcançadas. Então é necessário que você trace metas, e eu vou falar um pouquinho de metas ali mais para frente, vamos deixar isso aqui um pouquinho para frente, porque existem metas de pequeno prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então você tem que ter isso daí lá dentro do seu planejamento, tá certo? Outro ponto é o que? Saída do produto. Você vai ter que vender a sua produção, você vai ter que escoar a sua produção. E aí você precisa saber o quê? Quando isso vai acontecer? Aí olha lá a importância dos dados coletados. Quando isso vai acontecer? Se eu estiver trabalhando com uma tilápia, por exemplo, eu sei que o ciclo de produção dela é de aproximadamente 4 a 8 meses. Então, dependendo do momento que eu iniciei a minha engorda ali, dependendo do tamanho que ela entrar, eu sei se ela vai sair com 4, eu sei se ela vai sair com 6, eu sei se ela vai sair com 8 meses. Vai depender o quê? Da minha estrutura produtiva, da minha densidade de estocagem, da ração que eu estou utilizando, da própria genética do alevino, da qualidade da água, da região onde eu estou, né? Do clima onde eu estou, enfim, vai depender de tudo, da renovação da minha água, vai depender de tudo, mas você sabe que lá no final você vai vender seu peixe, certo? E como é que esse peixe vai chegar lá no final? Você já tem que ter uma expectativa disso daí. Tem formas diferenciadas de vender o produto também. Então assim, quando você para e pensa, olha, será que eu vou vender para frigorífico? Será que eu vou vender para atravessador? Será que eu vou vender para... Será que eu vou processar meu peixe? De repente é interessante para você. Ontem eu estava falando em busca de informação e eu falei assim, olha, de repente vender o peixe vivo, de repente vender o peixe inteiro é válido aqui na minha região. Mas, por exemplo, no Tocantins já não é. De repente no Maranhão já não é. De repente no Mato Grosso do Sul já é interessante vender. Então no seu planejamento você já vai ter que alucinar isso aí lá na frente, vai ter que colocar, olha... eu dependo de fazer mais coisa para eu saber exatamente como é que eu vou comercializar isso daqui. Às vezes você já tem um contrato de compra e venda com o frigorífico. Maravilha, excelente. Igual uma aluna minha mandou mensagem hoje no grupo sobre uns gansos sinaleiros, mas aí no particular ela mandou para mim e falou assim, olha, eu tô com uma parada aqui sensacional, tem frigorífico querendo comprar minha tilápia com menos de meio quilo. Porque ele tem uma demanda reprimida de tilápia desse tamanho, porque ele tem um público específico onde ele vai vender. Vai vender, então ela está com isso na cabeça dela, ela já fez o planejamento dela, que ela de repente em 3 meses ela já está com peixe pronto para poder vender, de 3 a 4 meses ela está com peixe pronto para poder vender. Massa, mas por quê? Ela fez esse contato, ela teve essa ideia de como é que ela ia vender esse produto dela, ok? Outro ponto que você tem que levar muito a sério é o quê? Prazo de validade. Mas tem prazo de validade na piscicultura? Claro que tem, ração tem prazo de validade. De repente algum outro insumo, um adubo químico ou algum outro produto que você possa comprar, um probiótico talvez, tem prazo de validade. E se você de repente não guarda isso aí direito, olha, ração por exemplo, galpão de ração. Eu tenho certeza que você já viu em algum lugar uma ração no chão, encostada na parede, úmida, e quando foi abrir o saco da ração, estava lá aquela ração embolorada, aqueles grumos, aquela ração grudada. Aquilo você não fornece no seu peixe, por quê? Porque perdeu a validade aquilo de lá. Claro que teve influência as formas de acomodação,
Mas passou de repente 6 meses, passou de repente 1 ano, você fez o seu planejamento errado, aquela ração sobrou ali, depois de 1 ano você pode ter certeza que tudo que tinha lá de vitamina, de mineral, enfim, de microelementos lá dentro, muitos já foram perdidos. E aí já complica para você, porque se você pagou tão caro nessa ração, mas você não se planejou ou você teve uma quebra na produção, e aí você vai fornecer essa ração daqui 1 ano, daqui 2 anos a ração está parada lá, não vai ter o mesmo resultado, tá certo? Estar em constante pesquisa de mercado para saber como está o seu consumidor. Então assim, não é só você fazer, e eu já falei de pesquisa de mercado aqui em outras vezes, e provavelmente a gente vai conversar mais ainda sobre pesquisa de mercado em algum momento, não é fazer só uma vez a sua pesquisa de mercado, tá certo? Põe uma coisa na sua cabeça. O mercado ele varia muito de um ano para o outro, ele varia muito de 6 meses para os próximos 6 meses. E um exemplo claro disso foi 2020. Quem viveu, né, essa pandemia no ano passado dentro da piscicultura percebeu que os primeiros 6 meses da piscicultura foram para deixar todo mundo de cabelo em pé, né? Foi para deixar cabelo de barbearia arrepiado, de chão de barbearia arrepiado, né? Agora, nos outros 6 meses, de agosto para frente, de repente a piscicultura começou a fazer assim. E os resultados foram apresentados pela Associação Brasileira da Piscicultura. Foi o maior crescimento dos últimos 3, 4, 5 anos. Num ano de pandemia, onde o ano começou mal demais, porque a pandemia atacou bem na época da Semana Santa. Mas terminou assim, crescendo. E as previsões para esse 2021 continuam crescendo. Então você tem que entender, mas espera aí, se foi ruim para a piscicultura essa época da Semana Santa, mas no restante do ano ela está crescendo, eu tenho que entender como é que meu mercado está vislumbrando a produção de peixe ou o consumo de peixes. Eu tenho que entender como é que está meu consumidor. Como que você descobre isso? Fazendo uma pesquisa de mercado, e ele tem que ser constante. Você tem que estar sempre conversando com o seu mercado, entendendo como que ele quer, que jeito que ele quer, que espécie de peixe que ele está preferindo, né, para você produzir. A gente vai falar de espécie em outro momento aqui também, tá certo? Aqui a gente também, vou dar um exemplo, a gente prepara questionários para os nossos alunos. Sempre que encerro um curso, eu entrego questionários para os meus alunos. Por quê? Porque o objetivo é eu melhorar cada vez mais quando eu vou te oferecer conteúdos como esse. Melhorar cada vez mais a minha entrega, a minha informação, a forma como eu preciso passar isso para você, para que faça a diferença na sua vida. Como que eu consigo isso? Através de pesquisa com quem é meu aluno. Que eu preciso saber quais são as dificuldades desse meu público. O que vocês querem, né? O que vocês estão precisando que eu entregue aqui para vocês, de forma a fazer a diferença, né? Trazer conteúdo de qualidade, trazer informação de qualidade para você. Então eu faço essa pesquisa também. E eu preciso entender como eu posso melhorar cada vez que eu estou aqui de novo com você, sempre com vocês aqui, tá certo? Toda empresa tem contas para pagar, simples assim. Se tem contas para pagar, meu amigo e minha amiga, você tem que se virar nos 30 para fazer acontecer. Seu planejamento tem que estar bem demais, porque hoje, por exemplo, preço da ração, preço do milheiro de alevino, de repente você está mexendo com tanque-rede, preço do ferro para fabricar um tanque-rede maior, preço do alumínio, ou comprar o tanque pronto já, está tudo lá em cima. Então você compra, não, vou pagar com 30 dias, às vezes você faz um negócio bacana lá, vou pagar com 6 meses na minha primeira produção. E a hora que você marca o dia de pagar, a hora que você marca o dia de acertar essa conta, a conta chega. Pode ter certeza, é igual casamento, né? Casamento o pessoal fala assim, ó, enquanto não casa, tá beleza, fica 2, 3, 4, 5 anos para poder casar. Mas a hora que você marca a data, você nunca vê um prazo passar tão rápido quanto é quando você marca um casamento. E quem é casado aqui sabe, quem está prestes a casar sabe como é que passa rápido quando você marca, tá certo? Então se tem contas para pagar, essa conta vai chegar. Rapaz, eu não sei se passa mais rápido ou se está na mesma velocidade quando você marca um casamento, é quando a conta chega para pagar, tá certo? Tem mais uns negócios aí nesse meio, né? Que eu posso falar para vocês aqui? Além disso tudo, de ser uma empresa, de ter que analisar todos esses pontos que eu coloquei para você, a gente trabalha com indivíduos vivos.
Olha que legal, olha que bacana, né? Então aquele negócio de trabalhar, negócio feito nas coxas, não funciona por aqui, jamais. Impossível funcionar alguma coisa nas coxas aqui. Eu sempre falo, né? Até as telhas de barro que era feita nas coxas dos escravos não encaixava direito, porque tinha um escravo que tinha a coxa mais grossa e um que tinha a coxa mais fina. Se nem as telhas encaixavam direito, imagina trabalhar com peixe. Né? Imagina trabalhar com um animal que vive debaixo da água, vive lá na água, e você praticamente só vê ele na hora que você vai jogar ração ou quando ele sobe morto. Olha que doideira. Né? Olha o tanto que o seu planejamento ele tem que ser bem feito, tem que ser bem estruturado, porque se feito de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado e não vai adiantar você reclamar. Por que não vai adiantar você reclamar? Porque você buscou aquele resultado. Você buscou qualquer resultado quando você fez de qualquer jeito a sua produção. Pode anotar isso daí. Eu já falei isso aqui várias vezes e eu vou continuar repetindo para você. Porque aprendizado, ele vem com a repetição. E sempre que eu estou aqui passando conteúdo, passando informação para você, você vai aprendendo um pouquinho mais. Cada dia que você está comigo aqui, você vai aprendendo um pouquinho mais e eu também vou aprendendo um pouquinho mais. Cada vez que eu passo conteúdo para você, eu vou aprendendo cada vez mais. Então, com certeza, o produtor tem que se planejar bastante para que ele possa, então, como eu falo, dobrar os lucros com a produção de peixes. E ele precisa ter essa gestão na palma da mão dele, onde ele possa fazer cálculos, onde ele possa fazer estimativas de produtividade, entender como é que o cenário está se movimentando, está se apresentando. A produção de peixes, ela não é uma coisa que vai te deixar rico de uma hora para outra. Não. Mas ela pode sim te deixar rico de acordo com o planejamento que você faz ao longo do tempo. Tá certo? Você vai bater essa meta, tá certo? Você pode bater essa meta se você seguir o seu caminho bem planejado, bem estruturado e algumas outras dicas que eu consigo fazer, passar para você aqui ainda hoje, tá certo? Então olha só, e às vezes dá até para você estimar. Por exemplo, essa semana eu visitei 3 clientes. Um em Cristalina, um em Iporá e um em Niquelândia, aqui em Goiás. Então, assim, cada dia eu fui para um lado diferente aqui, né? Eu estava rodando com o pessoal de São Paulo aqui e a gente foi visitar, eu estava mostrando potenciais em diferentes sistemas de produção. Passamos por viveiro escavado, passamos por tanque-rede, passamos por produção de levinos, passamos por fábrica de ração e passamos por frigoríficos também, tá certo? Então, assim, se a atividade é planejada, é gerida da maneira correta, a tendência é que ela cresça todos os dias, nem que seja um pouquinho por dia. Se a gente melhora 1% por dia, no final do ano, a gente já melhorou 365% os nossos resultados. Não precisa dar um passo maior do que sua perna. Basta você dar um passo de cada vez para que chegando lá no final você atingir os seus objetivos, tá certo? Então alguns pontos são básicos e fundamentais para o sucesso da produção. E esses pontos, eles precisam ser conhecidos pelo produtor. Ou pelo menos pelos funcionários dele. Lembra que a gente falou lá no começo? Pelo menos os funcionários têm que saber esses pontos principais. Caso ele tenha funcionários. Senão tem que ser ele mesmo para poder saber aquilo de lá. E esses pontos eles são apresentados, por exemplo, no meu método, os 4 Ases da piscicultura, que são alevinos, água, alimentação e assistência técnica. 4 pontos principais. Só que tem mais coisa do que isso. Tá? Esses são os 4 pilares, esses são os 4 Ases da piscicultura. Só que vem mais coisa que completa a equação, que é o quê? Clima, estrutura produtiva, região, mercado consumidor, enfim. Daí a gente entra em uma parte busca de informação. Nossa, mas você vai falar de novo de busca de informação? Um ponto que precisa ficar martelando na sua cabeça, sim, dentro do seu planejamento. Que você precisa perceber que quanto mais informação você tem a respeito daquela atividade, mais próximo dos lucros você também estará. Por exemplo, conversar com outros produtores, conversar com pesquisadores nas universidades, conversar com profissionais das áreas, assistir esses conteúdos. Caramba, tem muito conteúdo bacana, Eu não sou nem arrogante, nem prepotente para falar que o meu é o melhor, mas é um dos melhores sim, tá certo? Para mim é o melhor, tá bom? Para mim é o melhor, mas assistir conteúdo de qualidade, assistir informação, busca de informação, puxa vida,
Hoje está na palma da sua mão. Aqui, ó. Você pegar um telefone, né? Pegar aí um celular e tá assistindo qualquer uma das redes sociais. Enfim, busca de informação vai deixar seu planejamento mais robusto. Então, aqueles pontos que a gente coloca, né? Que a gente pode apresentar live, maratona, seriado, série, começa daqui, enfim. Você precisa estar com a sua antena, aqui ó, liga a sua antena aqui, seu radar, sintonizado nesse conteúdo e nesse tipo de informação, porque vai fazer a diferença para você. Às vezes uma coisinha que eu falei para você aqui, às vezes em 2 minutos que eu falei uma coisa para você, cai uma ficha. E aí eu já cumpri minha missão. E aí eu já fico extremamente satisfeito por ter passado esse conteúdo para você. Alguma coisinha que eu tiver falado que fez a diferença para você, eu já fico extremamente feliz. Porque é esse tipo de feedback que eu recebo sempre. Que é esse conteúdo que a gente entrega já é o suficiente para transformar situações a campo. E aí eu já estou com a minha missão cumprida, pode ter certeza disso, tá certo? Tudo isso que eu te falei tem um objetivo, tá certo? Na verdade, 3 objetivos. Que são o quê? Você ter esse planejamento, né? Você ter essa estrutura planejada, esse pensamento lá na frente, tudo isso que eu te falei, ter esse entendimento, para a gente atingir 3 pontos aqui, para a gente pegar em 3 pontos, que é o quê? A gente identificar rapidamente problemas ou desafios. Quando a gente identifica esses problemas ou desafios rapidamente, a gente consegue corrigi-los na mesma velocidade que eles foram identificados. E aí, o que acontece? Uma coisa puxa a outra. Lembra que eu falei que os assuntos eles se conectam. Se eu identifiquei rapidamente, eu resolvi rapidamente, eu aumento as chances do meu sucesso na atividade. Se demora para resolver um problema, ele vai virando uma bola de neve, que era fácil segurar lá dentro, enquanto ela era do tamanho de uma bolinha de gude. Mas agora que ela é do tamanho de uma caminhonete 4x4, você não consegue segurar sozinho, né? De repente vai passar por cima de você. Então esse é o objetivo, de eu trazer esse assunto, essa abordagem aqui para você, falar tudo isso que tem que estar martelando na sua cabeça, por quê? Porque aí você pode identificar rapidamente algum desafio, corrigir isso daí e chegar mais próximo do seu sucesso, do seu lucro, tá certo? Outra coisa, teto financeiro. Teto financeiro é imprescindível, né? Teto financeiro, que é o que? Normalmente eu faço assim nas aulas, nas palestras, enfim, tudo que eu apresento. O seu teto financeiro, você tem que respeitar ele. Você tem que respeitar ele com todas as forças que você tem. Porque senão você estoura o seu orçamento logo na primeira tirada de uma vez só. Tá certo? Então o que é teto financeiro? É sua capacidade de investimento na atividade naquele momento. 10 mil reais, 50 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão de reais. Se aquele é o teto financeiro que você definiu no seu planejamento, eu não sei qual que vai ser, mas é o que você pode fazer, que seja ele com o seu dinheiro ou com financiamento, respeite aquilo. Respeite o seu teto financeiro. E uma coisa importantíssima aqui para ficar gravado na sua cabeça. Adquira os melhores produtos, os melhores insumos, os melhores serviços que forem possíveis serem adquiridos dentro do seu teto financeiro. Então, assim, se você tem 1 milhão de reais no seu teto financeiro, você vai comprar melhor genética de alevinos, melhor ração de qualidade, vai comprar os melhores equipamentos para medir a qualidade da sua água, vai contratar as melhores consultorias dentro do seu teto financeiro para você fazer acontecer. Contratar além do seu teto financeiro não vai adiantar de nada, porque você não vai dar conta de pagar lá na frente. E contratar abaixo do seu teto financeiro vai te trazer resultado aquém daquilo que você poderia atingir. E de repente o lucro apresentado naquela unidade produtiva ele poderia ser 2, 3, 10 vezes maior. Mas você quis fazer uma economia boba com ração, por exemplo. O meu vizinho aqui está comprando ração do seu fulaninho ali, a ração dele custa R$1,50, né? Então eu vou fazer igual o Paulo falou, não vou estourar meu teto financeiro, mas eu vou pagar R$1,50 no quilo da ração. Cara, você pode até estourar seu teto financeiro sem perceber, que você vai precisar fornecer uma quantidade muito maior de ração para poder suprir a necessidade nutricional no peixe naquele dia. Vamos ver aqui agora o que eu tenho aqui para falar para você.
Deixa eu ver aqui. Por último, tá aqui. Por último, eu gostaria de colocar agora pra gente encerrar. Olha, quase uma hora de live, quase uma hora de conteúdo aqui. Eu tinha falado que era 30 minutos, a gente já tá batendo isso daqui. Por último, eu gostaria de colocar uma simples palavras para vocês aqui agora, nesse momento, que pode fazer toda a diferença na hora do seu planejamento. E talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar nessas palavras. Eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras aqui agora, tá bom? Palavras pequenas que podem fazer a total diferença na hora que você estiver realizando o seu planejamento. Primeira, o que. Segunda, por quê. Terceira, quem. Quarta, onde. Quinta, quando. Sexta, como. E sétima, quanto. Eu vou deixar isso aí meio assim, né, no ar. Eu sei que alguns já entenderam o que eu quis dizer com isso daqui, mas você pode ter certeza que quando você começar a responder o que, por quê, quem, onde, quando, como e quanto, você começa a montar o seu planejamento. Você começa a montar o seu planejamento e vai estar muito, muito, muito mais próximo de dobrar os seus lucros com a produção de peixes. Pode ter certeza disso.